Então, boa noite. Sejam bem-vindas ao terceiro encontro do Tucum da Biblioterapia. Para quem está participando pela primeira vez, são encontros mensais, abertos, gratuitos, que têm um só objetivo: formar uma rede de apoio para incentivar qualquer movimento de biblioterapia. Então, a premissa é de não ter pauta prévia, as coisas vão surgindo organicamente, e o que surgiu organicamente a partir dos outros encontros é que a Luciana Campos esteve em Cuba no mês passado. Ela estava lá e quase que ela conseguiu entrar para contar de lá o que estava acontecendo. Mas ela vai partilhar isso que eu acho maravilhoso, essa ousadia, né? Então, ela não só começou um projeto de biblioterapia dentro da escola, o que muitas aqui também já fizeram, como ela registrou isso, escreveu um artigo, submeteu para um congresso internacional de fomento à leitura, foi aprovada e visitou esse lugar, apresentou esse trabalho. Então, ela vai hoje partilhar com a gente um pouco dessa experiência. Bem-vindas, pessoas que entraram, Maria Amélia, Marcela, Paula, Francisca, bem-vindas. Conseguiu resolver, Kate, o problema do áudio? Faz um teste aí. Kate, está me escutando? Acho que não. Então, minha gente, eu também acabei de chegar da Flip, né? Minha ebulição. E eu destaquei 3 coisas muito pontuais, só para reforçar o propósito do nosso movimento, que está alinhado com o que os maiores pensadores estão defendendo. O nosso movimento está alinhado com o de melhor. Então, é só para a gente reforçar essa nossa busca. E naquela conversa de caminhar para a inclusão da biblioterapia como prática integrativa complementar do SUS, a Isa, conforme ela prometeu, ela mandou os passos, vamos dizer, eu vou compartilhar com vocês, e como vocês sabem, hoje teve um encontro, né, para discutir essa coisa das PICs lá pela Fiocruz. Eu não consegui assistir tudo, mas eu separei um trecho que eu achei bem importante da gente ouvir. O buraco é muito mais embaixo, realmente. É uma coisa que vai ser a longo prazo. Eles mesmos, né, lutam muito, porque já tem muitas práticas que estão inclusas, mas que tem todo um desafio de operacionalização, de formação. Então, é um longo caminho, né? É um caminho também de luta por direitos, por acesso, né? Porque as práticas complementares estão aí, elas são necessárias, mas eles dizem assim, ou é para quem pode pagar, ou depende da caridade de alguém, que é mais ou menos o que a gente vive também já, né? Na biblioterapia. Então, é interessante porque aborda um contexto maior. Então, como a gente está aqui também num espaço de cuidados, quem está de óculos, tira o óculos um pouquinho. Vamos esfregar uma mão na outra, produzir um calorzinho, uma energia vital. Somos mulheres, somos demandadas de várias maneiras, então vamos aprender a nos cuidar enquanto em rede. Então, fecha os olhos um pouquinho, esfrega uma mão na outra e esse calorzinho, você faz uma cabaninha nos seus olhos. E aí você inspira fundo e solta o ar fazendo um som. É importante que faça um som que é para você liberar a musculatura. Então, esfrega mais uma vez, mantém os olhos fechados. Inspira fundo, faz a cabaninha nos seus olhos, mandando uma energia vital, deixando seus olhos descansar um pouquinho. Inspira fundo. Dá um suspiro sonoro.
Aí, aproveita que a sua mão está quentinha e coloca aqui na região da nuca, né? Onde tanta tensão fica acumulada. Faz uma automassagem. Conversa com o seu corpo. Eu estou aqui com você. Me desculpe. Me desculpe tanta carga, me desculpe tanta coisa, mas estamos juntos. Vamos ficar juntos e estamos aqui para nos apoiar. E se acomoda bem na cadeira. Quem não está com água perto, dá um jeito de ter uma aguinha aí. E vamos começar. Luciana, você quer que eu comece ou você quer que eu apresente as coisas da Flip? Primeiro, o que você prefere? Aciona seu microfone. Como você quiser. Você está me ouvindo bem? Porque estou, Dá é para porque ver? está em 2 lugares. Tá. É. Então tá. Então eu Mas vou pode deixar apresentar. aqui para compartilhar, tá certo. Tá, Pode eu vou ser. apresentar rapidinho, porque eu acredito que seja bem breve. Então, minha gente, participei aí dessa festa literária internacional de Paraty, que bomba, né? A gente volta até meio tonta de tanta coisa que acontece, mas eu destacaria 3 momentos para vocês que eu vou mostrar agora. Um foi numa mesa sobre literatura sem amarras, que era para falar de temas difíceis na literatura infantil e juvenil. E aí era com a Ninfa Parreiras Educação infantil, e com a Andrea Taubman, que é essa aqui, vocês estão vendo? Vocês não estão vendo? Tá pequenininho para mim, mas eu estou no celular, não sei se para todas. Cris, você vai abrir o documento para a gente ver ou é só mesmo aquilo ali? Eu já estou abrindo. Vamos Mas não ver, está aparecendo, não. vamos ver. Peraí, agora? Agora sim. Agora sim, Agora sim. agora sim. E aí, me sinaliza se vocês estão ouvindo. ficou meio assim, né? Estão E ouvindo? aí eu comecei o ano e eu moro numa região do Estamos ouvindo. Deixa eu botar aqui mais alto. Então, só contextualizando. Isso era o final de uma mesa sobre temas difíceis na literatura infantil e juvenil, o que pode e o que não pode falar. E aí já tinha tido uma discussão maravilhosa. Esse cara que está com o microfone na mão, ele era um intérprete de Libras. E aí, no momento final dessa mesa, ele pediu licença porque ele precisava falar. Ele se chama Alex, ele é um professor de educação infantil no Guarujá. No Guarujá ou em Guarulhos? Ele vai dizer aí. Eu acho que é em Guarulhos. E aí lá tem muito índice de violência infantil. E ele fala sobre um livro da Andrea Taubman, que é o Não Me Toca Seu Boboca, que é um livro que aborda a questão do assédio, né? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês o que rolou. educação infantil, as mães ficou meio assim, né? E aí eu comecei o ano e eu moro numa região do Guarujá que tem muito problema de violência infantil. E eu li esse livro para as crianças e eu tinha toda quarta-feira para fazer roda literária com eles. E eles escolhiam o livro. E era toda quarta-feira mesmo. Até que um dia uma mãe chegou para mim e falou: professor, o que o senhor está lendo para o meu filho na quarta? Aí eu peguei e mostrei o livro. E ela pegou e falou assim: meu filho vem sido abusado por um tio há meses. E eu só fiquei sabendo porque ele mostrou o lobo. E ele: olha, mamãe, o titio. E aí a mãe resumiu o que estava acontecendo. Eu me arrepio só de falar. E esse ano eu estou com a disciplina de pedagogia de análise de livro didático. Chuta para o livro que eu estou analisando com os meus alunos. É justamente o seu. Então, estar aqui interpretando você... Não é incrível isso? Então, vocês vejam a potência de trabalhar com esses livros
dentro do ambiente escolar, porque isso foi muito dito lá, sabe? Não é no âmbito das famílias que esses livros vão cuidar das crianças, até porque é todo um processo de não acesso, né? Então, é através das escolas. E aí, depois, as pessoas participando, algumas pessoas falaram como é que falta política pública. E a própria Ninfa falou, né, que lá atrás existia o Proler, que mandava caravanas de escritores, tinha um programa de leitura nacional, e que foi interrompido. Mas qualquer lei, ela depende da população querer e valorizar, né? Isso diz respeito a nós na biblioterapia também, no caminho do SUS, para tornar isso política pública, as pessoas precisam conhecer, valorizar e querer, porque senão não tem lei que seja aprovada se não houver demanda da população, né? Então, esse vídeo, eu tive a alegria de gravar, mandei para a André, encontrei com esse professor, mandei para ele, eles ficaram muito felizes, né, de ter o registro, porque é meio que uma comprovação do valor, né, disso que a gente está falando. Isso é biblioterapia, é cuidado através da leitura. Esse foi um ponto que eu gostaria de destacar. Outro ponto eu vou pegar da programação principal. Aí eu vou contextualizar. Esse escritor, ele se chama José Henrique Bortolucci. Ele participou aí da mesa 13, venha com o nome de família, junto com uma alemã, a Nora Krug, que os dois partiram de memórias de família para escrever livros de literatura. Então, a temática era essa. Esse José Henrique, ele é doutor em sociologia pela Michigan University. E ele escreveu o primeiro livro dele, que se chama O Que É Meu, e já teve os direitos vendidos para 10 países, 10 editoras estrangeiras. Olha para isso. E o que é esse livro? Ele é um ensaio biográfico que combina depoimentos e anedotas do pai dele, que diz ele estudou, acho que até a 4ª série, que foi um motorista de caminhão, o pai dele, durante 50 anos. E ele misturou isso com referências literárias e reflexões sobre o Brasil. Esse é o contexto. Mas olha o que ele disse nessa parte da entrevista, lembrando assim, que Paraty estava o caos, estava chovendo, lá caía energia, mas os geradores mantiveram as mesas principais, que ficaram todas gravadas no YouTube. Então, isso que eu vou mostrar está lá no YouTube. Olha esse trechinho. Essa foi minha mãe. Para o meu pai, eu estou terminando de ler agora. Ele está relembrando das histórias que ele mesmo me contou. E às vezes ele adiciona um ou outro detalhe. Na verdade, também, como as histórias não são exatamente como ele me contou, porque tem também fabulação, para usar o termo da Saidiya Hartman, né? Fabulação crítica, complementação, recriação literária, conjunção de personagens, enfim. Às vezes eu tenho que situar um pouco. Bom, esse aqui é o fulano de tal, não é tal fulano. Não é? Principalmente quando eu estou falando dos amigos dele. Isso com os meus pais. Meu irmão gostou muito, disse que teve vários gatilhos, mas ele está lidando com os gatilhos. Encarecendo a terapia do irmão. E o resto da família não fez longos comentários, muitos são muito orgulhosos, outros acho que não deve ter lido. Mas uma coisa que eu estava comentando com a Nora, que é muito interessante, eu acho que tem alguns tipos de livro, o da Nora com certeza, eu estou sentindo isso com o meu também, que convidam as pessoas a contarem histórias para os autores. Então é quase uma segunda vida do livro, esse exercício de escuta dessas histórias, que às vezes as pessoas me param aqui na rua e começam a contar a história de um tio que era caminhoneiro, ou então a história de cuidar de um pai doente. Né? Muitas mensagens pelo Instagram, ou e-mails, etc. Isso é quase um trabalho emocional que eu não conseguia prever a dimensão quando eu escrevi o livro, que é de uma riqueza muito grande, mas tem um peso também, porque é a responsabilidade da escuta, às vezes, de coisas muito íntimas. Isso é biblioterapia, tá vendo? Então, é um escritor que está vendo todo
o que uma narrativa autobiográfica, principalmente afetiva, né? Porque ele pega as histórias do pai, cria uma narrativa em cima e depois ele está lendo para o pai o livro, olha só. E ele está sentindo que a população quer contar histórias para ele, né? Bom, e o terceiro ponto, tá vendo que eu estou pegando uma foi lá no SESC, outra foi na programação principal, agora eu vou lá para a Flipei, que é a festa pirata das editoras independentes, que aí é um pessoal extremamente aguerrido, né? E essas mesas de lá mexeram muito comigo, posso dizer, e eu sou muito fã do Siddhartha Ribeiro. Já vou mostrar aqui, deixa eu ir abrindo. Há um ano tive aqui na Flipei, né? Esse que está com o microfone na mão é o Siddhartha Ribeiro. O livro que eu li dele foi esse aqui, O Oráculo da Noite. Só para vocês saberem quem ele é mestre em biofísica pela UFRJ, doutor em comportamento animal pela Universidade Rockefeller, pós-doutor em neurofisiologia pela Universidade Duke, professor titular de neurociência, fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro, da UFRN. Publicou mais de 90 artigos científicos em periódicos internacionais. O cara é muito inteligente, então ele tem uma visão ampliada das coisas. O troço fica lotado, todo mundo quer escutar o que ele tem a dizer. E ele trouxe coisas que a gente já está sentindo, mas ouvindo assim coletivamente é assustador. Porque todo mundo está presenciando no seu cotidiano a expansão da inteligência artificial, não é? Está tendo maior bafafá também dentro da própria empresa de inteligência artificial. O fato é que isso ainda vai mudar muito a vida de todos nós. E aí ele deu alguns dados, né? Que serão 300 milhões de empregos perdidos. 300 milhões de empregos perdidos. Olha para isso. E ele foi dando também os dados da Organização Nacional de Saúde, que o Brasil lidera no mundo ansiedade, depressão. O Brasil está liderando. Olha que coisa séria, né? Então, essa Flipei também disse que vai disponibilizar pelo YouTube as mesas. Mas eu gravei um trechinho e eu vou complementar, porque eu fico ouvindo com o caderno na mão, né? Bem jurássica. Então, eu vou complementar uma coisa que ele falou que eu achei essencial para nós aqui, e logo em seguida eu vou passar para a Luciana. E o pessoal estava falando em criar 20 milhões de empregos industriais. Eu falei, não é esse o movimento. Sim, não está aparecendo, não. Vai dar igual da outra vez. A gente tem que lutar. Só o som que aparece. Só Tem algo que acontece que quando eu puxo da primeira vez, ele não aparece. Agora, quando eu puxo da segunda, vai aparecer, quer ver? Eu já estou entendendo. Aí, agora apareceu? Foi? Sim. Sim. Então, vamos lá. Há um ano tive aqui na Flipei, né? E o pessoal estava falando em criar 20 milhões de empregos industriais. Eu falei, não é esse o movimento. O capitalismo vai eliminar os empregos. A gente tem que lutar para ter a renda básica universal, para a gente poder continuar a viver, e o capitalismo vai continuar a girar. Se ele não fizer isso, ou ele acaba e acaba todo esse sistema, o que é muito improvável, ou a gente vai sair do consumo, ou seja, os robôs vão não só produzir tudo, mas vão consumir também. Você fala, pô, isso é ficção científica. Isso parece a Faria Lima fazendo uma reunião de sexta-feira imaginando um futuro próximo. Então, vocês podem chamar de apocalíptico, mas eu tô vendo que a gente só vai ter jeito mesmo se a gente se aquilombar e se aldear. Isso... mas isso... Vocês viram a expressão? A gente só vai ter jeito mesmo se aquilombar e se aldear. O que é fazer roda de leitura? É isso. É fortalecer redes de cuidado, vínculos de troca, de conversa, de escuta. Isso é aquilombar e aldear. Valorizar os saberes que estão ali, né? Tradicionais, ancestrais, de cultura popular. Isso tudo foi reforçado lá. É um clichê, gente. Isso é um clichê. A gente está falando que é clichê. O que eu quero dizer?
Existem pouquíssimas oportunidades nessa sociedade aqui para que a gente faça inversão de perspectivas. O que eu quero dizer com isso? Ó, aí eu vou complementar. Inversão de perspectiva, ele diz que é ter um professor que seja LGBTQIA+, dando aula para quem não é. Que é uma mulher ensinando alguma coisa para um homem. Que é uma pessoa negra ensinando para alguém do branco. Para justamente produzir um outro pensamento, um outro sistema, uma outra lógica. E aí ele dá o caminho. Ele falou assim, vocês querem exemplos? Porque todo mundo deve estar pensando aqui, mas isso é muito difícil. Realmente, toda mudança é difícil, né? Mas ela se torna possível a partir das micropolíticas. E aí ele falou, leiam Carolina Maria de Jesus, leiam Ailton Krenak. E o próprio movimento, né, que a gente está sentindo organicamente é o protagonismo de quem sempre foi excluído e periférico. Então, que os nossos projetos também caminhem nesse sentido. Eu acho isso maravilhoso. Há muito tempo, a Val tem um programa assim, de inclusão de pessoas negras nos círculos dela. Né, Val? Porque justamente é como se fosse uma política ainda não do Estado, mas da micropolítica de reparação, né? De abertura de espaço mesmo, de espaço expressivo. E eu acho que é isso. Eu vou só, Luciana, mostrar para o pessoal, porque a Margarida reforçou que hoje teve um encontro lá para discutir as PICs, né? Estou achando isso tudo lindo, que a gente está tocando no assunto, a coisa organicamente vai acontecendo. Vocês estão vendo como é que é bonito isso? Quer dizer que a gente está alinhada com as coisas. Val, quer falar? Pode falar. É só uma partezinha. Eu não fui à Flip esse ano, infelizmente. E aqui fora estava rolando várias situações, né? Apareceu o vídeo da Conceição Evaristo, né? Que foi aclamada, né? Publicamente. Mas eu não li, num grupo que eu participo das minhas colegas de trabalho anteriormente, dizendo que tem um artigo, se não me engano, não sei se foi no Globo, que saiu que está tendo muita... Eu não lembro o termo, como se assim, que os escritores negros estão sendo muito tietados, mas pouco comprados, pouco lidos, né? Isso é a grande realidade do mercado. Então, ainda continuam vendendo muito pouco, né? E como hoje em dia, né, está na moda a questão do racismo, então é mais um movimento de tietagem, de mídia, de ganhar likes, do que realmente as pessoas comprarem livros de escritores negros, né? Ótimo você falar isso, porque a gente justamente pode contribuir para isso acontecer de fato, né? Eu já fiz roda com Carolina Maria de Jesus, com Conceição Evaristo, com Djamila Ribeiro e com... Enfim. Fala, Margarida. Só para reforçar essa coisa que a Val falou, é porque reclamavam que as pessoas iam atrás de selfies, mas não tinham o livro delas na mão. Mas isso não se dá só com o movimento negro, isso é o processo de apropriação do capitalismo de todos os movimentos que se faz de contracultura. Então, por exemplo, a calça jeans, na década de 60, era um objeto que era uma coisa assim, que você comprava, você lavava, você jogava na água sanitária, ficava 2 semanas ali para ficar desbotada. Hoje você vai na loja mais cara para comprar um jeans de luxo. Então, isso aí se chama apropriação do capitalismo, entendeu? Das políticas culturais, dos processos culturais, das microculturas, né? E só para destacar que eu botei o link lá na Bibliofamília, eu acho que quem tiver um tempinho, vale a pena assistir por inteiro
o seminário sobre as PICs, porque a primeira parte, então, o professor que histórico, que né? fala, ele dá um histórico, é a coisa mais... Eu babei o tempo todo. O primeiro e o segundo eu babei muito. O terceiro eu fiquei meio assim, já estava cansada. Vou assistir de novo. Assistam, por certo. favor. Obrigada. Eu vou colocar o link ali no grupo do Tucum para quem quiser e puder assistir. Então, esse trechinho dessa gravação eu vou deixar para o final. Então, eu vou passar a palavra para a Luciana, para ela nos contar da experiência dela. Então, vamos lá, Luciana. Obrigada. Oi, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá no fone aqui. Primeiro, eu queria agradecer. Eu assisti a live anterior, e vocês falaram sobre mim. Eu realmente fiquei quase uma hora tentando me conectar, mas uma das experiências, né, sair daqui sem procurar muita informação a respeito de Cuba, e quando cheguei lá, descobri que a internet é uma coisa assim, né, ouro, né? A gente nem garimpando não acha, muito difícil. Eles, na verdade, compram horas de internet, como a população isolada, né, de algumas informações e desse mundo mais tecnológico. Então, quem foi mais esperto levou o celular e acabou comprando um chip. Mas era assim, chegava, entregava o celular na mão de uma pessoa, ligado ao ministério mesmo, aos ministérios, um dos ministérios deles, e a pessoa colocava o chip sem que a outra nem soubesse, né? Desconfigurou totalmente o celular de um colega nosso lá, mas aí com aquele chip ele conseguiu se conectar à internet, desconectar, né, de lá para cá, ainda com alguns transtornos, mas conseguiu. E aí o apartamento que eu aluguei oferecia internet, mas naquele dia não tinha. Foi uma coisa terrível. Fiquei realmente quase uma hora tentando me conectar, mas infelizmente não foi possível. Mas vou tentar, né, passar para vocês assim, algumas informações, né, de lá. Antes, eu gostaria de dizer como é que foi esse meu primeiro contato, assim, rapidinho, né? Um pouquinho antes acho que durante a pandemia mesmo, eu vi na rede social um chamado para uma semana de conhecimento sobre a biblioterapia, que era da Carla Souza. Era uma atividade que ela propunha para explicar. E realmente chamou a minha atenção a biblioterapia, imaginando outra coisa, né, que viria realmente da Bíblia. Mas ela já explicava que não era. E aí suscitou minha curiosidade, eu acabei participando daquela semana, e naquela semana ela falou da Cris, que era uma das pessoas que também era, né, praticava biblioterapia e que oferecia alguns cursos. E aí, então, eu não fiz o curso da Carla, assisti aquela semana toda, mas tinha que procurar a Cris. E aí, as suas lives estavam liberadas naquele momento no YouTube, e o primeiro que eu assisti foi do Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu sou enlouquecida no Bartolomeu. Então, aí, a partir daquele momento, assim, eu devo ter assistido todas em uma semana, assim, 3 por dia, uma coisa, né? E aí, na outra live, eu me lembro que você fez uma reflexão sobre... Eu acho que ela já sabia, mas não tinha o nome. Ela já devia praticar, mas não tinha o nome. E era verdade mesmo, que a literatura sempre me causou incômodo, sempre, né? Sempre eu tive questionamentos, e para dar só um exemplo, né? Quando eu li 100 Anos de Solidão, a primeira vez que eu tive contato com 100 Anos de Solidão, lá pela página 180, a matriarca começa a receber os netos, né? Filhos do Alberto, que era o sargento, né? O militar. E aí, cada vez que chegava um filho, ela recebia, olhava bem para ele, fazia uma pergunta para a mãe, né, da criança. E aí, depois do 7º, ela diz assim que não precisava mais perguntar, porque ela reconhecia a solidão no olhar da criança. Eu fechei o livro e fiquei 5 anos sem ler. Nada. Fiquei com uma raiva do Gabriel. Então, já se viu ele falando uma coisa, né, que pertence a mim. Eu me identifiquei totalmente, né, naquela leitura. Fiquei realmente 5 anos sem ler. Alguém me pediu livro emprestado, eu emprestei, eu não sou de emprestar meus livros,
não dou e não empresto, mas aquele eu emprestei e não tive mais. Depois, como eu trabalhava em uma biblioteca, a gente ia lá, fazíamos rodas de leitura, então, num momento, a gente leu novamente. E aí eu consegui passar por aquilo. Então, o primeiro momento em que eu li, realmente, foi uma coisa terrível. Tinha a ver com uma fase da minha vida, né? Então, eu já tratava assim. E na escola, também, como professora, dei aula durante 11 anos, eu sempre fiz leituras, escolhi leituras, e jamais na minha vida fiz provas, nem avaliações a respeito da leitura. A gente sempre transformou a leitura em alguma coisa que a gente pudesse se identificar, pudesse se apropriar. Então, o último trabalho que eu fiz na escola, a gente tinha lido o Diário de Anne Frank, e montamos para uma feira o anexo secreto, fizemos maquete do campo de concentração, e os meninos até pegaram no banheiro, colocaram no banheiro os sons do Holocausto. Então, foi um espaço de visitação a partir da leitura que a gente tinha feito do Diário de Anne Frank. Então, sempre foi assim para mim, a literatura, né? Então, enfim, aí eu acabei comprando o curso da Cris, da plataforma lá do Hotmart, fiz o curso todo, e assisti diversas vezes, né? E aí agora, depois você acabou liberando novamente, né? Os vídeos, vira e mexe, eu vou lá e ouço de novo. E sem vergonha nenhuma, assisti o seu TEDx umas 25 vezes para poder ir para Cuba fazer alguma coisa parecida com aquilo. Mas, enfim, né? Então, aí, durante a pandemia, né, aquele caos, eu resolvi voltar a estudar, e aí fui fazer o mestrado. Então, já tinha esse contato com a Cris, e aí, o primeiro ano foi de vários trabalhos, e o segundo, tinha que escolher o tema. E aí, eu estava, né, muito com isso, com a biblioterapia na cabeça, então, eu acabei pedindo fazendo uma consulta com a Cris, para mostrar o trabalho, que era bem comecinho mesmo, né? E ela até me deu o telefone de uma amiga que também trabalhava com crianças. Eu falei com ela, mas não consegui esticar o assunto, né? E, enfim, acabei desenvolvendo o trabalho, que dei o nome de a biblioterapia e a utilização de livros infanto-juvenis para desenvolvimento emocional de crianças em idade escolar. Então, meu tema era esse aí, e aí eu fui fazer um trabalho, né, trabalho de campo, né, na escola de uma amiga minha, desenvolvi lá 8 rodas de leitura, foram maravilhosas, né? Desenvolvi também através das muitas sugestões de livros, né, da Cris, mas assim, fiz um primeiro e a partir os outros todos, eles é que sugeriram os temas, né? E criança, uma beleza, então acho que o segundo tema foi morte já, e aí eu acabei usando o que eu faço com esse buraco, foi sensacional. Eram crianças de 4 a 10 anos, o mesmo tipo de leitura. E aí era fazer a leitura e esperar, né? Então a gente ficava uma hora e meia só falando, cada um tinha o seu momento ali de fala, de opinião, né? E crianças de 5 anos dando opinião sobre os livros, se identificando completamente, né, com as leituras todas. E aí, bom, enfim, enquanto isso eu trabalhava na biblioteca, me aposentei no mês de setembro, né? Mas esse congresso, ele acontece de 2 em 2 anos e aconteceu durante um tempo aqui. Eu sou de São Paulo, né? Aí até fui pegar o livro, né, da Conceição. Esse aqui, Becos e Memórias, foi distribuído nas bibliotecas gratuitamente aqui em São Paulo. Então, só não pegou quem não quis. Distribuíram para ter esse acesso, né? Estavam falando da Conceição, então aqui foi bem aberto. E 2 anos atrás a gente fez nessa biblioteca, eu faço parte de uma comissão que é das festas literárias, né? Então, tem a Festa Literária da Penha, que chama-se Flipenha. E aí, 2 anos atrás, a gente homenageou a Carolina Maria de Jesus. E aí, ainda estava naquele movimento híbrido, e aí foi a primeira vez que eu experimentei fazer no estilo da biblioterapia. Então, peguei o livro da Carolina e fiz os recortes poéticos, né,
para fazer como se fosse videoterapia. É uma live, depois eu posso mandar para vocês o link. Eu achei ótimo que o meu foi o mais assistido de todos. Foi a minha primeira experiência fazendo, né? Parabéns. Oferecendo, né? Obrigada. E aí, bom, enfim, então acontecia aqui um evento que chamava Conversas ao Pé da Página. E aí, esse Conversas ao Pé da Página era também ligado com o IB, que chama-se International Board on Books for Young People, que significa Conselho Internacional sobre Literatura para Jovens. E aí, esse encontro acontece de 2 anos, da América do Sul, e vem pessoas de fora como internacional, então as diretoras e presidentes desse conselho são da Inglaterra, mas ele acontece na América do Sul, em Cuba, realmente. E aí eu vi, então, esse chamado, e, assim, muito sem perspectiva, assim, de nada, eu falei assim, como o meu trabalho é sobre literatura infantil, né, é ligado a crianças, tal, perguntei se eu poderia mandar, disseram que sim, e daí eu mandei, mandei, não, perdi o prazo até, tá, não vou mandar mais nada, não, e deixar para lá, e só que eu já tinha mandado um primeiro e-mail, então, 7 dias depois do prazo, aí perguntaram se eu não ia mandar o trabalho. E aí eu acabei mandando, que tinha de 120 páginas, tinha que reduzir para 30, e aí era um horror, né? E acabei mandando e foi aceito. Então, foi realmente uma surpresa assim, incrível para mim. Eu até falei, vou assistir, porque estaria aposentada, né? Vou me dar de presente, uma viagemzinha para Cuba e tal, mas realmente não estava no meu plano assim, né? Direitinho. Então, bom, enfim, acabou dando certo, né? E aí, lá no congresso, como a Cris falou, né, tinha, no dia da minha apresentação, foi a semana toda de apresentação de diversas temáticas, todas voltadas, né, para o estudo da literatura, experiências incríveis, né, de gente da Colômbia, do México, Argentina, e cada um mostrava a sua própria experiência nesse campo, né, da disseminação da literatura. E aí uma das pessoas, eu acabei esquecendo de anotar o nome, né? Uma senhora, ela passou por um processo de doença que ela não mencionou, né? Mas creio que deveria ser um câncer. E ela viveu o processo todo da doença e do tratamento ligado à literatura. Então, ela conversava com os médicos dela e procurava leituras que tinham a ver com cura de doenças específicas, né? Eu ia pedir o relato dela, mas assim, desde que eu voltei, eu não tive muito tempo, eu fiquei assim, fazendo várias coisas, né? O que foi, né, fazer essa apresentação? Foi também chamar a atenção, talvez, de pessoas daqui, né? Então, eu fiquei apresentando esse mesmo trabalho em outros lugares, né? Me chamaram para falar também sobre esse trabalho apresentado, e recebi um convite para voltar a Cuba em fevereiro, vai ter uma feira do livro lá, Portugal em julho vai ter um outro evento em Portugal também voltado à literatura, e recebi um convite para escrever um capítulo de um livro que vai circular assim, virtualmente, que é sobre formação de leitor. Então, minha cabeça está desse tamanho assim, cheia de coisas, né, para fazer. Mas, enfim, então, nesse dia da minha mesa, curiosamente, essa senhora que a Cris mostrou para vocês, né, da Palestina, só para vocês verem a foto dela, chama-se Jean Relot, e é uma senhora nascida na Palestina, mas ela estava vivendo na Inglaterra. E esse momento que a gente estava lá, era exatamente o Luciana, momento... espera aí um pouquinho, porque a gente ainda não está vendo. Você está localizando a foto dela, né? Sim. Tá, Espera que eu estou passando. tá bom. Ter uma imagem melhor. Eu acho que eu tenho essa aqui. Eu vou aumentar. Ah, dá para ver, dá para ver. Vocês estão conseguindo Essa, ver? Sim, dá para ver, obrigada. Sim, sim. então, essa senhora aqui, ela, ela já estava me procurando no salão, então ela falava inglês,
Sim, estudei inglês, mas há muito tempo não praticava nada, né? Meio pega de surpresa. Mas ela estava à minha procura porque ela também fazia essa prática da biblioterapia com as crianças lá na faixa de Gaza. E aí, durante o discurso dela, né, que fizeram a tradução, tinha esse trecho aqui, ela dizendo que a biblioterapia e as atividades psicossociais oferecem às crianças um processo de cura e os distraem um pouco de sua realidade repressiva. Os livros são um passaporte virtual para crianças palestinas ao mundo, quando a maioria nega passaportes reais para refugiados. E ela, então, queria saber como que era aqui, né? O que eu estava fazendo aqui. Eu achei, foi realmente incrível, né? Trocamos umas experiências, conversamos, né, durante um tempo. Ela acabou ficando muito próxima, assim, de mim, estávamos eu, minha cunhada e uma amiga, né, que nos acompanhou, mas para falar do efeito da literatura e, sobretudo, né, dessa dificuldade, né, de crianças na faixa de Gaza. Tinha também a Margarita, que é do México, e a Margarita, ela não nomeou como biblioterapia o que ela faz, mas o que ela faz é também biblioterapia, porque ela visita lugares, ela contou histórias incríveis lá de lugares que eram cercados assim por militares, e ela chegava e oferecia uma leitura, ou dava um sorriso, ou entrava, né, assim, dizendo que ela era a pessoa representante das palavras, então ela tinha que entrar ali, eles tinham que deixar ela entrar porque ela ia usar, a arma dela era a palavra, e ela ia chegar só com a palavra, então tinham que deixar ela entrar. E era locais, você sabe que a Colômbia e a Argentina tem uns locais assim muito difíceis, né? Mas ela também acredita nesse poder da literatura. É uma pessoa incrível, né? Que maravilha essa E aí, experiência de ter esses exemplos espalhados pelo mundo e da força é, disso, né? A palavra é uma arma mesmo. eles acho que ainda não tinham associado. Muita gente me ouviu, depois fizemos uma roda lá de leitura. Pessoal, eu já passei aqui do limite falando, é só Não, para pode mostrar ir, as pode ir. fotos, as imagens, né, dos slides que eu usei. Uhum. Esse que era das experiências, né, que eu contei, um deles foi esse aqui, a cicatriz, porque aí na escola onde eu desenvolvi o projeto, primeiro eu falei com as professoras. E aí a professora, no caso, né, uma delas, tinha uma criança lá que tinha feito uma cirurgia no braço, e ela, mesmo em dias muito quentes, ela não usava camiseta de manga curta porque ela tinha vergonha da cicatriz no braço dela. E aí a professora, então, depois que a gente teve esse contato, apresentei, né, esses livros, e aí ela falou, vou fazer uma experiência. Então ela pegou esse livro, A Cicatriz, leu para os alunos dela, e sem que ela tivesse feito qualquer pergunta, eles começaram a falar, mostrar as próprias cicatrizes, né, os Que outros legal. coleguinhas. Então, essa em questão, que não costumava usar camiseta de manga curta, a história dela era muito grande, já tinha sofrido um acidente bastante grave, né? Então, ela tinha uma narrativa, e foi o que ela descobriu a partir da leitura desse livro. E aí, a partir desse dia, ela nunca mais teve vergonha da roupa. Mas a professora não fez nada, ela apenas fez a leitura, as crianças se identificaram, cada uma começou a mostrar né, cicatriz de uma queda, um arranhão, alguma coisa, e aí a menina acabou entendendo que ela também tinha uma história para contar, né? Que exemplo E esse lindo, aqui né? Inspirador. Que é maravilha. sensacional. Isso daí, bom, ele serviria, porque eu tenho gravado, ele Ah, tem gravado, então serve de prova, né? E esse aqui aconteceu comigo, eu fiz a leitura desse livro também com as crianças na sala, e aí tinha um dos meninos que era super comunicativo, sempre se expressava, né, depois das leituras e tal, mas nesse dia especificamente da leitura desse livro ele não quis falar, não quis abrir a boca, não quis fazer, porque depois eles estavam à vontade, né, para representar em desenhos, alguma coisa assim,
E ele também não quis fazer nada. Nesse dia, ele simplesmente não quis participar dessa interação. E na semana, era uma vez por semana, na semana seguinte, a avó dele, então, mandou um bilhetinho contando que ele, quando chegou em casa, contou para a avó que tinha um livro, que tinha sido feita a leitura, e que ele se achava muito parecido com esse personagem do livro, porque na sala de aula dele, ele era maior fisicamente em relação aos demais alunos da sala. E os outros alunos se comportavam em relação a ele assim, meio que etiquetando, dando nomes, né, pejorativos, e ele se aborrecia com aquilo. Então, aí, devido a ele contar essa história, a avó dele foi à escola dele, uma escola normal, né, e conversou com a professora e reportou esse sentimento que ele tinha. Então, eles descobriram que algumas coisas que ele deixava de fazer na sala de aula tinham a ver com o fato de ele ficar exposto, né? Das crianças o verem assim muito diferente ou maior fisicamente, né? Estruturalmente. Então, foram experiências incríveis, né? Essas que eu fiz. Queria só voltar no comecinho para dizer para vocês também, eu fiz. O Roger Mello, por exemplo, foi um dos autores homenageados lá, Legal. por uma das pessoas que apresentaram, mandaram um vídeo dele, né? E esse aqui, a minha introdução para ele foi esse trecho do Alice, no comecinho, né? E para que serve um livro sem palavras, que às vezes a pessoa, né? Os leitores, né? Ou professores, ou acham que é um livro de imagens, né? Para que serve. E aí, então, eu mostrei para eles algumas páginas desse livro. E aí fiquei bem feliz, porque eu apresentei isso aqui e depois, eles, quando foram homenagear o Roger Mello, ficaram olhando para mim como se eu o conhecesse, né? E eu, na verdade, conheço só o livro. Mas Mas é foi como se a gente sensacional, né? conhecesse, né? O Rubem Alves que Nossa, falava isso. Você quer conhecer o E aí, escritor, você não vai começar, na casa dele, você lê os livros dele, porque ele está ali, né? eles acham isso, né? E eu comecei, na verdade, com esse aqui, né? Porque, assim, das mesas todas, 5 mesas, e várias pessoas, tinha mais do que umas 40 pessoas para fazer as exposições, e todas elas falaram do Paulo Freire, Ai, que todas elas. maravilha! Todos citavam, de alguma maneira, algum trecho. A gente acabou, particularmente, né, fiquei num apartamento próximo ao hotel onde foi o congresso, e lá perto tinha uma espécie de sebo, né? E a gente desceu, né, para vasculhar. O congresso era em homenagem ao José Martí, que é um líder cubano, um líder cubano que estudou até o 2º ano e era totalmente revolucionário em termos de leitura, né? Eu achava que a revolução deveria ser feita através da leitura e da literatura. Ai, que E a maravilha! gente foi sensacional. E a gente acabou entrando nesse sebo, e aí quando nos apresentamos como brasileiras, também a dona do sebo, porque o Paulo Freire, e já veio logo fazendo uma explanação, foi uma coisa incrível, né? Incrível, Ai, conhecidíssima. que lindo! Como é que é o nome Eu falei, desse cubano que acredita na Revolução pela é, Leitura? escreve José Martí, Isso M-A-R-T-I, é bom para a gente procurar, hein? Qual é o sensacional. livro? Tem um livro para indicar para. Não, ele tem livros de. Eu trouxe, vou Depois a mandar a gente capa para você, conversa, porque até depois a gente comprei, conversa. Mas é uma boa aforismos, referência, hein? aforismos incríveis. Dar o braço para esse Sensacional. aí também pode nos fortalecer. É, muito. E aí, então, eu comecei falando desses 3 aí e da Carolina, né? Que a Carolina tem o trecho que eu escolhi assim, desses 3 aqui, sobre a importância do ato de ler, né? Mas a Carolina tem um trecho em que ela fala, que é a história vinha tudo, né, nesse livro, mas o que eu falei para eles era um que diz assim, que ela, refletindo, né, sobre a sua solidão, né, solidão da mulher negra mesmo, né,
ela fala que nenhum homem gosta de se deitar com uma mulher que não passa sem ler, e que levanta para escrever, e que se deita com lápis e papel embaixo do travesseiro. E eu acho isso de uma força incrível, De incrível. representatividade, né? É, Que muito, bom que muito você levou Carolina maravilhoso. para lá, criatura! Também essa Alegria! daí, e aí depois, esse sensacional Bartolomeu, quando ele fala, né, que a beleza, quando a gente lê alguma coisa, ouve uma história, a beleza é tanta que a gente não consegue ficar com ela só para a gente, né? Eu acho a coisa mais linda do mundo, sabe? É verdade. E aí, então, apresentei os estudiosos, e aí está a Cris aqui no meio, né? Uhum. E a Cris é que fala que a literatura é uma ferramenta, né? Uhum. E aí um trechinho da Cora, porque aí eu falei, se vocês não sabem exatamente o que que é, né, uma frase biblioterapêutica, alguma coisa nesse sentido, então eu acabei achando essa aqui, né? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é decidir. E a gente põe um tempo, assim, né, nessa reflexão. E aí, bom, enfim, né, eu posso depois deixar lá os slides, fui falando, né, a respeito dessa literatura, esse também, nas rodas que eu fiz com as crianças, esse também foi muito maravilhoso, né, da Da Sônia Sônia Rosa, Rosa. e esse também, né, tem teria para compartilhar com vocês, assim, uma última, rapidinho, né, antes de eu sair da biblioteca onde eu trabalhava, acho que uma semana antes, mais ou menos, estava lá já no finzinho da tarde, trabalhava até às 7, acho que deu umas 6 horas, desceu um rapaz jovem, né? E olhou assim, gente, e eu ficava no atendimento, e ele perguntou se podia usar o telefone. A gente normalmente não deixa, mas olhei para ele, ele estava com uma expressão assim muito angustiada, né? E aí deixei ele usar o telefone, e ele ligou, a pessoa não atendeu, né? A pessoa para quem ele ligou, ele saiu. Depois ele voltou, olhou para mim, tinha um colega do meu lado, e falou assim, será que alguém poderia conversar comigo? Imagina que eu quase derrubei a cadeira, saí voada, né? Rápido. Falei, vamos. E aí fomos lá para o fundo da sala, e ele estava aborrecido porque ele estava na escola, e aí ele pegou o celular para verificar o horário, alguma coisa assim, e o professor tomou o celular dele, achou que ele estava usando o celular na sala de aula, um escândalo, só que teve que chamar a mãe para ir buscar o celular. E a mãe dele fazia aula era professora de Zumba, também lá onde eu trabalhava, que era um centro cultural. E aí a mãe dele, né, acabou com ele, assim, brigou muito, né, assim, desmereceu, né, aquelas coisas que, né, mãe estressada faz. Mas, enfim, a gente começou a conversar e ele expondo, né, o sentimento dele, e eu estava nesse processo aqui. Então, tinha um monte de coisas na minha cabeça, um monte de frases, e eu fui totalmente, né, biblioterapeuta sem ser, né, falando de várias coisas. Mas, por último, ele falou sobre que ele estava se segurando porque ele não podia chorar. E eu tinha acabado de pegar o livro da Sônia Rosa, eu falei, espera um pouquinho. Fui lá buscar o livro, até mostrei para ele, jovenzinho, 17 anos por aí, né? E rompendo tudo, né? Jovem, branco, de colégio particular, e eu olhava para ele e pensava assim, gente, o que eu estou fazendo com esse menino aqui? Será que ele está realmente ouvindo, absorvendo tudo que eu estava falando? E consegui falar sem criticar a mãe, sem nada, né? Mas acho que em algum momento eu falei para ele que ele falou assim, minha mãe não confia mais em mim. E eu falei assim, nossa, mas mãe jamais deixa de confiar no filho, né? E a gente conversou realmente durante uma hora, ele foi embora, eu, né, saí da biblioteca muito que bem. Semana passada, eu fui levar minha filha para uma aula de música, e eu falei, então você fica lá na aula de música, enquanto isso eu vou para a aula de zumba. E aí, quando eu cheguei lá, foi que eu pensei assim, ela é mãe daquele rapaz. Mas, enfim, né, estou fazendo a aula e tal. Aí ela parou a aula e falou assim, quem aqui é novo? É a primeira vez que está vindo aqui. E aí, levantei o braço, aí aquela gracinha, tal, fomos até lá, ela perguntou meu nome.
Eu falei assim, eu trabalhava aqui na biblioteca. Aí ela, para tudo, gente. Ela falou, foi você que conversou com o menino assim, assado, não sei o quê, descreveu? Eu falei, foi. Aí ela olhou para o público dela, da Zumba, né? Tinha umas 50 mulheres lá, né? Mulheres e homens, né? E ela falou, veja bem como é que se forma a ligação das pessoas. O meu filho, aquele dia, subiu aqui e falou, mãe, você confia em mim? Porque eu estava conversando com uma moça ali embaixo, ela falou que mãe jamais deixa de confiar no filho. E aí os dois choraram, e aí pronto, foi aquela coisa. Eu, passada, né? Pensando que já fazia 2 meses que eu tinha saído de lá, e tudo que eu fiz tinha a ver com a biblioterapia. Só falei trechos de livros quase o tempo todo para ele naquela 1 hora, né? E aí eu entendi. Eu tinha ido para Cuba e não tinha entendido ainda. Quando eu voltei, isso aconteceu, aí eu falei, nossa, é verdade. A É Dani está verdade perguntando mesmo. qual a sua Incrível. cidade, se você é do Rio mesmo. Não, sou de São Paulo. Sou daqui de São São Paulo, da Paulo. Penha. Eu ouvi na outra live que tem alguém fazendo rodas aqui, né? E depois eu quero saber quem é de biblioterapia. Mas, gente, enfim, né? Foi absolutamente incrível. E realmente, eu já tenho uns 3 convites para fazer coisas diferenciadas que têm a ver com a biblioterapia. E sim, eu também aposentei. Eu vi que da outra vez alguém estava meio com história de aposentar. Eu acho que 1 mês antes de eu aposentar, eu estava procurando trabalho. Eu vou aposentar, agora eu vou trabalhar, né? E eu não tive tempo de pensar em nada. Nesse momento, eu estou lendo muito, né? Porque tenho feito várias coisas voltadas a essa leitura. E acho também, né? Que o caminho é a biblioterapia mesmo. O caminho é esse daí. Mas se a gente se fortalecer ainda mais, se surgir daqui, né, um plano, né, de alguma, como você fez agora, né, da pós-graduação, que outras, né, que puderem surgir, se a gente conseguir se juntar para fazer esse movimento, só quero fazer isso, não quero fazer outra coisa. Olha que legal, é Tá isso, bom? né? Então, quero agradecer muito, Luciana, pela Muito sua obrigada, viu? Eu que partilha agradeço. e Muito obrigada. reforçar algumas coisas, né, que você trouxe aqui para a gente. Primeiro, é que o maior patrimônio é a nossa própria história, né? Então, quando você seleciona alguns casos que se passaram com você, isso é teu, né? Independente, né, da formação, do percurso. E meus parabéns pela ousadia, né? Porque você falou lá, eu ouvi o chamado, aí você disse assim, muito sem perspectiva, eu mandei um e-mail, perdi o prazo, já tinha desistido. Eles é que mandaram o e-mail perguntando, e aí? Vai mandar ou não vai mandar? De 120 páginas, você se torceu em 30 e mandou. Então, eu acho isso fundamental, minha gente. Lançar sementes, porque a gente tem um processo de autossabotagem absurdo, né? É a história do Barba Azul, do predador interno. Então, antes do outro dizer não, é a gente que diz não, porque é um não que também cumpre uma função nesse grande sistema de consumo. Eu estou influenciada lá pelas coisas que eu escutei, viu, minha gente? Então, a gente também está aqui para reforçar essa ousadia de experimentar, deixa que o outro diga não. Mas no caso da Luciana, eu fiquei me martelando aqui, a frase do Câmara Cascudo, que o que tem que ser tem muita força. Eu também ia perguntar, criatura, como é que você conseguiu para Cuba? Você que bancou isso, alguém te deu alguma ajuda? E ela já falou, não, me organizei tudo. Tá certíssimo aí. O que não é nada fácil, é um Acabei, investimento, né? não, Mas de olha jeito a alma dessa criatura, como é que voltou? total. Conheceu um monte de gringa e de pessoas que estão vibrando na mesma frequência
E aí isso dá um gás, uma energia vital, isso coloca o corpo e a voz na roda, no movimento. E isso é um movimento de saúde coletiva, minha gente. Eu vou sempre reforçar isso. Então, é uma micropolítica, porque existe um interesse, né, da gente ser anestesiado, da gente achar que não pode, da gente consumir toda essa indústria farmacêutica e ficar prostrada no sofá. Isso é um projeto. Então, tudo que a gente está fomentando aqui é o contrário disso. É ousar, é mandar, é insistir, é fazer, mesmo que não vá para o Congresso Internacional, dentro do seu espaço, esteja como professora de sala de aula, esteja aposentada, porque aí você tem a liberdade de fazer o que você quiser, né? Você está lendo, olha que delícia. Nunca tive tempo de ler, agora eu posso, eu estou lendo. E isso é revolucionário, isso te dá energia vital. E não tem jeito, né? A leitura é categoria arte dinâmica, não é passiva. Então, isso vai borbulhar dentro de você e você vai continuar vibrando nessa coisa do Bartolomeu, que beleza, a gente não dá conta de ver sozinho, e aí você vai ser impelida, que nem um vulcão que tira a rolha, a fazer alguma coisa com isso. Então, a gente está aqui para fomentar esses processos. Então, eu já comunico assim, se alguém souber que tem alguma coisa aberta para enviar, comunica, eu boto ali no grupo do Tucum, quem quiser, escreve, manda, ou então fala para mim, putz, eu quero escrever, mas não sei nem como escrever. E aí a Luciana mandou o que ela enviou e foi aceito. Então, tá lá. Alguém está com dificuldade com isso? Porque dentro daquele grupo do WhatsApp, tem lá na descrição do grupo um link para um Google Drive que eu estou colocando tudo que eu estou prometendo. Vocês estão conseguindo acessar isso? Nem tentaram ainda. Então, a Luciana mandou esse arquivo que ela enviou para esse evento, ele está lá como referência. Então, é uma coisa bem estruturada, sim, dá trabalho. Mas esse trabalho que dá, ele te enraiza também, sabe? Ele te dá esteio para quando você precisar conversar com alguém sobre isso, a pessoa vê que você está ancorada. Então, o trabalho que dá é essencial para ter credibilidade, para você passar confiança, né? Então, ela vai estruturando. É sempre assim, né? Até a Isa me mandou lá o passo a passo. Tem o passo a passo, conceituar quem são, né, os teóricos, um pouco do histórico, e depois ela faz o recorte de como ela está abordando isso na realidade dela, trazendo esses exemplos, né, da menina com a cicatriz que não podia estar um calor danado e ela queria esconder a cicatriz. E a partir dessa escuta, né, o método da biblioterapia, ele parte da escuta, né? É o ideal, nem sempre dá para fazer isso. Mas se percebe uma demanda, se escolhe algo do acervo que possa promover uma releitura disso, que foi o caso desse livro, é lindo, que se alguém não conhece, é A Cicatriz, do Ilan Bremen, e que eu uso muito aqui no consultório, porque uma menina fica triste porque tem uma cicatriz e o pai começa a mostrar as cicatrizes dele e contar a história de cada uma delas. E ela fica encantada com essa coisa. Gente, cada cicatriz tem uma história. Aí ela começa a perguntar para cada pessoa da família qual é a história das suas cicatrizes. Então, todos nós temos, né? Cicatrizes é um livro ótimo para todas as idades. Inclusive, eu contei essa história uma vez num asilo, e uma senhora bordadeira me falou assim, e quando a cicatriz não é aparente, quando ela está do lado de dentro? E aí eu respondi para ela, olha, eu aprendi com você que uma boa bordadeira a gente conhece pelo avesso.
Então, se eu não posso ver, você pode me contar qual é a história dessa cicatriz do lado de dentro. E aí ela foi contando. Então, a escuta, ela é extremamente terapêutica, né? Então, ter alguém disponível, sem estar correndo, para escutar você, isso economiza 1001 medicamentos, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Outra coisa que eu quero destacar é quando você começou a dizer dos vários outros convites que você recebeu. Então, isso também é uma fórmula, né? Eu vejo que quem faz muito isso, faz muito bem, é a Keitiane. Eu sei que ela está com o vídeo desligado, mas ela é uma criatura que está sempre indo nos lugares. Eu não sei como é que funciona isso. Se é alguém que convida, ou se é ela que quer e cria oportunidade. E aí, o que acontece? É isso. Quando a gente faz um investimento e vai, você encontra com outras egrégoras. E daí surgem novos convites. E aí você vai, então, para um outro lugar. E aí, de lá, surgem outros contatos. Então, é importante ir ao encontro, porque isso gera mais semeares, né? É um processo orgânico. E aí, minha gente, eu posso já partir? Vocês querem fazer alguma pergunta para o Luciano? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou eu já posso partir para um próximo tema? Posso partir? Porque o combinado era mostrar. A Isa me mandou um documento e que eu li só uma vez, então eu vou ler junto com vocês, para vocês verem, porque diz respeito, para quem está vindo pela primeira vez, que veio o assunto desse processo de inclusão da biblioterapia como prática integrativa e complementar de saúde. Pelo que já foi falado aqui hoje, eu vou colocar o link do encontro que aconteceu hoje na Fiocruz, não é isso, Ana Margarida? E que é um arquivo de 3 horas, mas que é como se fosse um curso, né? Ele mostra o histórico, a contextualização sistêmica, né, do processo de cuidar. É muito rico. Eu ainda não consegui ver inteiro, mas eu destaco assim, eu vou mostrar para vocês um trechinho disso. Eu ainda não assisti tudo, mas tem muito. É como a própria Isa falou para mim: você está muito ingênua no processo. Eu estou muito mais do que eu imaginava depois que eu assisti, não só depois do que ela falou, que ela botou a gente num outro patamar, né, de conhecimento, e é essa força da rede mesmo, a gente está aqui para isso, mas também mostrou que mesmo, imagina, gente, são, sei lá, acho que quase 30, ou já até passou, de práticas integrativas que já conseguiram ser reconhecidas como legislação, porque isso tira de uma coisa que ou é para ganhar dinheiro ou depende da caridade de alguém que faça, para um direito do cidadão, né? Então, o processo de tornar lei ele é muito significativo e ele depende de muita luta. E não sei nem o que eu ia falar, perdi o fio. Então, deixa eu mostrar aqui. Sim, o que eu ia falar é o seguinte: são 30 práticas que já estão reconhecidas, mas eles lutam para que a legislação seja cumprida, eles lutam para que haja, por exemplo, formação, né? Então, é todo o processo. Entrar para a lei é só o primeiro passo, não diria nem o primeiro, né? É um dos passos, depois tem muitos outros. Então, é isso que eles estão organizando congressos, fazendo encontros como esse, justamente para caminhar no sentido de uma saúde integral, né? Então, tem toda uma discussão de e onde é que ficam as benzedeiras, as rezadeiras, né, as comunidades tradicionais. Aí, no início, eles defendem que não, que tem uma legislação específica sobre isso. Então, eles vão discutindo essas questões. Então, eu vou mostrar aqui um trechinho que me chamou a atenção, que eu acho importante para nós. Espera aí, que eu vou tirar aqui dessa mesa.
Vamos para o ciclo de debate no SUS. Eu vou dar o stop e puxar de novo, porque eu já sei que vai dar problema. Viu? A gente vai fazendo, vai ficando esperta. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Um trechinho desse momento. Cultura é um conjunto de práticas. Nós temos uma cultura de cuidado, tá certo? Nessa cultura de cuidado, a maior parte dos profissionais da saúde é formado para fazer um conjunto de interrogações, fazer uma hipótese, testar essa hipótese e prescrever, tá certo? Como é que a gente pode cuidar das pessoas além desse percurso, né? Bom, e aí a gente chega, então, como que a gente pode ampliar a cultura de cuidado? O que está bem precificado? Doença. A gente sabe o custo da doença. A epidemiologia desenvolveu várias estratégias e técnicas para medir dias de trabalho não trabalhado, anos de vida perdido pelo adoecimento, a cronicidade, isso tudo está precificado. Tá certo? O que não está precificado? Saúde. Então a gente não tem ainda o preço, por exemplo, de pensar a diferença entre um cuidado tutelar e um cuidado emancipador. Um cuidado em que o profissional de saúde use o seu poder para que a pessoa vá experimentando aquele adoecimento como formação biográfica e que saia daquele evento com maior compreensão sobre o modo de funcionamento do seu próprio corpo, sobre o modo de funcionamento do sistema de saúde, né? Isso não tem preço, isso não sabemos quanto vale. A gente sabe quanto vale doença, tá certo? Então, nesse sentido, né, a noção de bioeconomia, biotecnologia, é como se o cuidado não entrasse na bioeconomia. Sobretudo porque a ciência fez um movimento terrível, né, gente? A ciência trouxe muitas coisas boas. Não sou um negacionista, não me confundam. Fazer crítica à ciência não é negar a ciência. São coisas diferentes. Mas no processo do cuidado, né, principalmente ali no nascimento da clínica, que o Foucault construiu super bem, o que acontece ali? Acontece uma separação do cuidado como um atributo do espaço privado, feito por mulheres, invisível e não pago. Porque naquele momento foi criado uma coisa que é o cuidado no espaço público, que se chama clínica, feita por homens, visível e pago. Então, o que se construiu nos últimos 200 anos? A invisibilidade do cuidado, a não precificação do cuidado. Tá certo? Então, quando a gente está pensando uma expansão da cultura de cuidado, a gente está pensando em dar valor e precificar o que não está valorizado e precificado. Então a gente está na disputa mesmo, sabe? É muito mais barato comprar um medicamento industrializado do que produzir um medicamento fitoterápico. Agora, em médio prazo, a intoxicação, a produção de autonomia, a capacidade de cuidado coletivo que a fitoterapia produz, não sabemos o quanto economiza em termos da intoxicação, dos efeitos secundários e todo o processo, né, da dependência medicamentosa da população. Vocês viram que riqueza? Quantas discussões, né, relevantes. Então, eu vou ler aqui. Sim. Tem um pequeno trecho que eu achei assim, achei tudo fantástico, mas tem um pequeno trecho em que um deles cita um dado antropológico de que o cuidado
ele tem 150 mil anos, a prática do cuidado. Quando tem um fóssil que foi descoberto com o calo do fêmur, e esse calo no fêmur só foi possível porque a tribo, a comunidade parou para cuidar daquela pessoa que tinha quebrado o fêmur, senão ele seria jogado para lá. Então, eles quantificam, né, assim, há quanto tempo nasceu a prática do cuidado, né? Eu achei lindo, muitas vezes eu me emocionei com o discurso científico. Então é bonito, né? Porque eles estão discutindo temas essenciais. Então, eu vou abrir aqui o arquivo que a Isa enviou. Vamos lá, peraí. Eu vou ler junto com vocês. Então, não tenho a pretensão da gente escrever agora, é só para vocês terem uma primeira noção de como é que se constrói um caminho para essa valorização. Porque o objetivo, vamos combinar assim, né? Uma intenção. Hoje é noite de lua cheia, hoje é dia bom de a gente fazer uma conexão com o cosmos e pedir ajuda, né? É da gente ir construindo aos poucos e o possível, dessa forma colaborativa, um documento que depois isso pode virar um abaixo-assinado para mostrar assim que não é uma pessoa, né? Que é um coletivo e que está até essa captação de dados eu preciso de ajuda e eu vou perguntar quem é que efetivamente poderia contribuir, né? Quem tem disponibilidade, quem tem conhecimento. Então vamos lá. Então peguei literalmente o que a Isa me mandou, né? Olá, segue sugestões de itens. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Sim. Serem considerados Sim. da preparação do requerimento para incluir e incorporar a biblioterapia nas PNPIC do Sistema Único de Saúde, por demonstrar estar satisfatoriamente dentro do que propõe as portarias, tem aí a numeração. Incluir etimologia da palavra, como surgiu, definição de biblioterapia, ações práticas de uso com resultados positivos, é o que ela falou. Será que já tem pesquisa, já tem indicador? E várias pessoas aqui que estão fazendo após, balançaram a cabeça, diz que já tem, né? A comprovação científica através de trabalhos realizados em todo o território nacional. Até nesse encontro, no iniciozinho, alguém fala sobre isso, né? Que indicadores quantitativos não são suficientes, né? Precisa de indicador qualitativo. Por isso que eu sempre defendo que essas experiências que vocês têm, né, no campo privado, registrem, contem essas histórias, porque isso também é uma comprovação qualitativa, né? Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir. Exemplo, aí eu acho que a Isa... Você quer falar, Isa? Você quer apresentar ou você prefere que eu vá lendo? Não, você pode resumir, pode ir lendo, que o mais importante, eu estou vendo que já está acontecendo. Está todo mundo tendo esse trabalho, realizando esse trabalho, e basta fazer o que você pediu, catalogar, levar para você, para depois fazer o documento. Mas eu vejo assim que N trabalhos, o que foi apresentado há pouco, é um trabalho maravilhoso. Então, É eu só acho que a porque tem biblioterapia muitos. é só se organizar mesmo e fazer o que você falou, que eu achei que para mim soa tão gratificante dentro do meu coração, ousar e se movimentar. É isso é revolucionário, eu diria. Então, a gente está aqui para isso. Então, ela dá exemplo aqui, que é essa linguagem que tem que ter, né, nesses documentos, falando aí da portaria, do conteúdo, do inciso, da Constituição, que predispõe. Eu vou meio que pular essa parte, porque ela é de praxe, né? Consta esse item na portaria, levantamento realizado junto a estados e municípios em 2004, mostrou a estruturação de algumas dessas práticas contempladas, blá, blá, blá. 2.
aí ela começa a trazer o histórico, né? Teve sua primeira definição, Desde então, várias definições foram sendo construídas a partir da realidade de comprovação em diversos ambientes, tais como escolas, bibliotecas, hospitais, presídios, IPs, centros comunitários, tarará. 3, aí traz aqui algumas referências, trazendo o histórico. Então, isso aqui, como eu falei, em dezembro, por conta de festas de final de ano, férias, não vai ter o encontro nosso. Então, o nosso próximo vai ser no dia 27 de janeiro. Então, a gente vai ter um período bom aí, que eu vou me debruçar sobre isso, vou rascunhar com mais apuro. Eu vou até compartilhar lá com a Carla Souza, para ela também fazer parte disso, para ela também lapidar isso. E talvez ela puxe a Caldin, né, que é a grande referência nossa acadêmica aqui no Brasil, né? E vocês, enfim, que seja uma coisa escrita coletivamente, que traga de uma forma, em síntese, né, o que é principal desse histórico da biblioterapia, desse conceito da biblioterapia. E aí, a Isa coloca aqui, no caso da biodança, que é a referência que ela está trazendo, né, que conquistou, né, a biodança hoje é reconhecida, não é isso, Isa? Né? Tá. Então, no Sim. caso da biodança, foi um pouco diferente, porque a biodança foi convidada a fazer parte. Olha, ela foi convidada, que chique, devido aos trabalhos sociais que vinha desenvolvendo através de seus facilitadores junto aos conselhos de saúde. Houve mudanças, pesquisei, segue abaixo as informações atualizadas. Vamos lá. Caminho das Pedras. Quem autoriza as práticas a serem incorporadas é o Ministério da Saúde, cuja atual ministra é a senhora Nízia Verônica Trindade de Lima. O requerimento pode ser encaminhado por 2 vias. Para o Departamento de Gestão do Cuidado Integral, que tem como diretor atual o senhor Marcos Vinícius Soares Pedrosa. Este departamento está ligado à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, secretário Dr. Nésio Fernandes. O requerimento será analisado pela Coordenação Geral de Articulação do Cuidado Integral, que tem como coordenadora responsável Grace Fátima de Souza Rocha. Vê quanta gente que tem nesse caminho aí, né? Mas tudo bem, pelo menos a gente já tem aqui um caminho das pedras. Ou para os gestores de saúde municipal, estadual e federal. Observação: atualmente não há previsão de incorporar terapias nas PICs, porque assim como nós, gente, várias outras abordagens também querem ser reconhecidas e incluídas, né? Mas isso não anula os movimentos para o próximo ano, que já está aí batendo na porta, né? E tudo pode mudar. Então, uma vez eu escutei uma frase assim que eu nunca mais larguei. É melhor você estar preparado e não ter uma oportunidade do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Articular, olha aí o 2, junto a biblioterapeutas para dar visibilidade, é o que eu repito desde a primeira vez que eu dei aula, né? Aos movimentos, junto aos órgãos de saúde. Então, é a gente popularizar. Mas aqui, especificamente, está falando dos órgãos de saúde, né? Por exemplo, postos de saúde, CACs, e principalmente, frequentar as reuniões dos conselhos. Eu nunca frequentei. Não sei se alguém aqui já fez isso. Frequentar a reunião de conselho municipal, estadual, de saúde. Geralmente, quando os conselhos acontecem, algumas práticas se apresentam em formas de workshops para dar visibilidade e conhecimento das práticas aos gestores. A partir daí, esses gestores podem incluir a prática, no caso, biblioterapia, nos espaços públicos e agilizar o processo. Pelo que pude observar e ter conhecimento, a biblioterapia já tem documentos suficientes para ingressar com o requerimento. Só ficou faltando mesmo a visibilidade. Ficou sem som, Cris. Ou só sou eu ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Então, estou no finalzinho aqui. Então,
A biblioterapia já tem documentos suficientes para ingressar com o requerimento. Só ficou faltando mesmo a visibilidade, porque burocraticamente já possui material comprobatório para tal. Então, aqui ela deseja todo sucesso, reconhecimento, pode contar comigo. Então, Isa, eu te agradeço muito, Isa, pelo teu esforço, por você caminhar com as palavras, que, já que a palavra é a nossa arma, eu acho belíssimo quando a gente se compromete e cumpre. Então, isso é dos guaranis também, né? Dos indígenas, dos povos originários, melhor dizendo. Então, te agradeço muito por isso e reforço a questão do registro. Então, lendo esse teu documento, eu lembrei, por exemplo, que a Rosângela Travassos, que é aqui de Niterói, ela faz um trabalho, se eu não me engano, tem 3 anos, que eu inclusive já visitei, já presenciei isso, e com registros, com uma clínica de recuperação de adictos em alcoolismo e drogas, ela faz um trabalho de biblioterapia, que é uma referência que já foi reconhecido pelo próprio instituto que acolhe, que é o Grupo Alívio. E eu já participei com eles e é incrível o resultado que tem, sabe? Então, ela tem isso registrado, estruturado, com fotografias, com relatos. Inclusive, ela publicou, né, dentro dos quintais da biblioterapia esse relato. Então, é bom a gente ler essas coisas para ver o valor que tem desses registros, né? Porque a gente faz tanta coisa, a gente é testemunha de tantas coisas e acaba, pela essa pressa da vida, pelo excesso de coisas, não registrando. Kate levantou a mão, quer falar? Pode falar. Oi, Cris, levantei. Estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Só para complementar um pouquinho com essa tua fala, e hoje que eu assisti o encontro passado, né? E a gente falou muito dessa questão da ingenuidade dos documentos, e recentemente estou tendo, né, a experiência de organizar um livro sobre biblioterapia. E o que eu detectei? Que nós temos muitas práticas, muitos relatos de experiência, mas tem a dificuldade em trazer isso para o papel, para a parte escrita. Mas isso porque a academia, o mundo científico exige essa outra linguagem, que é a qual a gente vai ter que se munir para poder encarar aí, né, essa adesão da biblioterapia nas Pixies. Então, eu me disponibilizo para ano que vem oferecer para a Bibliofamília, quem está aqui no Tucum, uma oficina, né, de escrita de artigo científico, porque nossa linguagem é muito poética, a gente fala muito com a alma, com o coração, mas a academia quer saber cadê os dados, em quem que está fundamentado tudo isso, né? Então, me disponho, tá, a fazer essa oficina para que toda essa riqueza, né, todo esse potencial que a gente tem e sabe disso não se perca, né? E a gente possa propagar ainda mais enfim. Ih, travou. Agora eu compartilho, Margarida, o link de um drive que aqui só tem teses e dissertações sobre biblioterapia. E esses trechos aí, esses títulos que eu trouxe, são títulos já de 2022 para cá, de experiências dentro de hospitais. Então, são teses e dissertações, né? Ou seja, trabalho de mestrado e doutorado de pessoas comprovando o impacto da biblioterapia aqui, principalmente em crianças hospitalizadas. Mas lá tem muito mais. Então, como a gente tem que trazer provas, né, para anexar nesse documento, então é legal ler esses autores, quem sabe em busca dessas pessoas, né, para elas virem fortalecer essa rede. Mas aí no link vocês vão encontrar outros materiais, e aí não tem TCC, artigo, né, outras formas de escrita, só teses e dissertações, que é a nível de mestrado e doutorado. Mas aí compartilhar, né, falar da disposição dos eventos, enfim, tem muita coisa do encontro passado, né, que eu fiz as anotações, mas por conta da hora eu vou deixar para um outro momento. Então, Kate, você agora foi cirúrgica, então já vou aqui amarrar um compromisso com você. Ó, janeiro e fevereiro. Vamos aos poucos e o possível. Ninguém vai ficar bam em um encontrinho rapidinho. Então, separa assim, quando você fala, eu posso dar uma oficina
para ajudar que a nossa narrativa... Isso, você sabe que isso lá na Flip foi falado muitas vezes, que a gente tem que ser bilíngue, né? Então, a gente fala uma linguagem no nosso contexto, mas quando a gente vai para um outro contexto, a gente precisa aprender a falar aquela língua. E é isso que você vai dar uma contribuição aqui para todo mundo. Então, imagina assim, que o nosso encontro é de 1h30, a gente daqui a pouquinho está acabando, né? Em janeiro, a primeira meia hora, eu lancei um desafio. Já que a gente vai ficar 2 meses sem se encontrar, façam experiências ou então separem alguma coisa para a gente se alimentar de ousadias. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. A gente abriu aqui hoje com a Aureliana falando da experiência dela, com a Francisca contando também que ela fez pela primeira vez. Então, é isso. Façam coisas que vocês nunca fizeram antes, só para experimentar, para a gente alimentar a ousadia. Vai ser a primeira meia hora. E a 1 hora depois, Kate, é tua. Você escolhe, assim, desse conteúdo, dessa oficina, o que poderia ser uma orientação inicial. Aí você passa um dever de casa, que é para em fevereiro... Pronto, vamos sair com o livro pronto do encontro. Para em fevereiro você já pegar alguma coisa e mostrar como exemplo. Olha aqui, isso aqui funcionou, isso aqui seria melhor que fosse de outra maneira, para a gente pegar material produzido por nós. Então, não é só aquela coisa, toma e se vira. Provoca, dá dever de casa e depois a gente pega alguns exemplos para mostrar, vai por aqui e não vai por aqui, mas partindo da ação. Combinado? Combinado. Muito obrigada. Fala, Margarida. Está sem som. Eu e Kate, a gente conversou muito quando o Isa levantou a questão das provas, e Kate passou esse drive, e assim, só reforçar a importância disso e do livro que ela está organizando, com relatos, inclusive ela postou na Bíblia Família, com relatos que aí vão além do TCC, da tese de mestrado, né? Chega a um nível um pouquinho mais perto da gente, talvez, ou da grande maioria. E esse livro também vai ser uma grande contribuição para a formatação de um processo, né? Do que você está querendo aí. Era só isso. Obrigada, Kate, por você estar aqui. Coisa linda, gente. Estou muito feliz. Uma coisa. Olha o livro que chegou para mim hoje. Eu vi que é da Travessias Tereza. Lindas. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu quero Narrativas do esse Rio livro. São Maravilhoso Francisco isso. para a biblioterapia. E eu achei fantástico, estou doida para ler, vou ler agora, depois do encontro, né? Mas olha aqui, sessão biblioterapêutica para se trabalhar luto, com a lenda da origem do Rio São Francisco e a lenda do vapor encantado, né? Então tem muita coisa sendo produzida, né? E enfim, esse livro não está sendo vendido, infelizmente. Ele vai ser lançado em Petrolina e ele vai ser distribuído nas escolas e bibliotecas de lá, porque foi um edital, né, local, enfim. Eu tive a grande sorte. A Tereza está fazendo um trabalho nesse sentido há muitos anos. Inclusive, ela também publicou um capítulo dos Quintais para contar isso. Ela tem ampla experiência e testemunho. Então, é como diz a Isa, tem material de sobra, é só organizar. E a gente vai fazer isso com alma, não é com pressa. Então, eu sei que a gente vai conseguir. Quem tem alma tem calma. É aquela história do Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Vamos tirar uma foto desse momento. Quem está com a câmera desligada quiser sair, abra. E abra também um sorriso. 1, 2, 3 e... Tcharam! Então, minha gente, muito obrigada pela presença, pela participação. Um grande beijo, boas festas, boa transição de ciclo para vocês. Levem poesia para a mesa de Natal, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada. Boa noite.